Viviane Vicentim, Elos Invisíveis. Boa noite a todos, todas as pessoas presentes, todo mundo lá do fundo consegue ouvir tranquilo? Então, eu venho hoje aqui, gente, para falar em nome do Instituto Elos Invisíveis, e tenho atrás de mim 106 pessoas que trabalham dentro de comunidades carentes. Antes de iniciar minha fala, gostaria de cumprimentar a deputada Ana Júlia e todas essas mulheres maravilhosas que preenchem, deixam o coração quentinho, né? Muito legal ver pessoas que trilham as mesmas trincheiras que a gente, que defendem as mesmas bandeiras, ainda que dentro de instituições diferentes. Então, sou advogado, faço parte também da OAB, contribuí dentro de algumas comissões por determinados períodos, sou formada desde 2007 e trabalhei por muito tempo como advogada da ativa. Comecei minha carreira atendendo, né, pessoas em situação de vulnerabilidade social, antes mesmo da Defensoria ser implementada no Estado. E essa minha trajetória me fez fundar o Instituto Elos Invisíveis. Para quem não conhece, nós somos uma organização social que atua em comunidades carentes do Estado. Nós estamos hoje presentes em 16 comunidades carentes, tá? Só a título de curiosidade, nós temos hoje uma estimativa de que apenas na região de Curitiba há 322 comunidades e ocupações irregulares, em que residem milhares de pessoas, milhares de mulheres em situação de vulnerabilidade, não só vulnerabilidade econômica, mas, enfim, das mais diversas vulnerabilidades. E, como bem ressaltado, o perfil das mulheres que mais morrem em razão de violência de gênero, e aí fazendo um recorte específico para a violência doméstica, são mulheres pobres, pretas e periféricas, e que não conseguem acessar o sistema de justiça por mais que queiram, por mais que tenham vontade e que reconheçam que estão numa situação de violência. Só no ano passado, em razão da parceria que nós temos com o Tribunal de Justiça e com a CEVID, nós desenvolvemos ações em conjunto, sem repasse de recursos, mas dentro de comunidades carentes. Então, foi a única instituição que abriu as portas e reconheceu a necessidade de se olhar para espaços em que as mulheres morrem e que muitas vezes nem nas estatísticas estão. Porque, então, existe um hiato, gente, entre a prática do crime, a consciência de que essa mulher sofreu a violência, a possibilidade dela denunciar e aí se iniciar uma ação penal. Então, quando a gente fala da atuação da Defensoria ou até mesmo da advocacia ativa, a gente está falando muitas vezes do início do processo, mas existe esse período, e muitas vezes as mulheres elas morrem bem nesse período em que as instituições não conseguem tutelar. Então, eu vou só trazer 3 pontos bastante interessantes que eu acredito que, primeiro, porque é raro ver todas as instituições sentadas falando sobre isso. As instituições conversam, mas sempre isolado dentro do seu espaço. Então, eu acho que para a gente transformar essa questão estrutural mesmo, a gente precisa que pessoas e instituições sentem, independente de posicionamento político, religioso ou institucional. Porque a gente tem 2 problemas muito sérios. Mesmo com uma legislação, com toda essa mobilização, com delegacias especializadas, juizados especializados, a gente está alcançando números históricos. Ano após ano, a gente vem atingindo recordes e recordes de mulheres morrendo em razão da violência doméstica. Então, a gente tem alguma coisa, algum problema que não está sendo enxergado. E, na nossa visão, me parece que é uma questão estrutural. A gente precisa desconstruir essa visão machista e patriarcal. Se a gente não falar sobre isso, a gente pode fazer o que for, a gente não vai mudar os dados. Pelo contrário, as mulheres vão continuar morrendo, a gente vai continuar dando o mesmo discurso e a gente não vai ter nenhuma alteração na prática. Então, em razão disso, deputada Ana Júlia, eu tenho algumas sugestões, eu não tive acesso ao projeto de lei, eu não sei se vai ser aberto isso para a gente poder contribuir de uma forma um pouco mais detalhada, mas eu trouxe aqui 3 frases que talvez possam auxiliar um pouquinho mais, né, a contribuição da sociedade civil. Então, eu estou falando em nome do Instituto Elos Invisíveis, nós fazemos parte da rede do terceiro setor, que é um movimento social que tem 323 OSCs, organizações da sociedade civil, que se articulam todo mês para conversar sobre o andamento, né, de algumas questões pontuais da sociedade. Então, a gente traz como sugestões de análise pelas instituições que haja não só o fortalecimento da advocacia ativa, né? Até me parece que o problema central seria o governo injetar dinheiro para fortalecer a defensoria, a gente não teria que estar sentado aqui hoje debatendo uma questão óbvia que está na lei. Se a gente tem uma defensoria forte, a gente tem um Estado democrático forte, aí a gente não ia precisar estar aqui, né,
enfim, falando mais do mesmo, né? Então, na verdade, a gente só está falando de um nicho de mercado, uma cifra milionária, entre 24 e 40 milhões, né? Pelo que eu vi que foi falado aqui. Então, é uma cifra bastante expressiva, que se uma parte disso fosse investido em prevenção, ou, enfim, em falas mais profundas a respeito disso, a gente não teria que estar aqui numa segunda-feira à noite falando mais o mesmo o tempo inteiro. Só que a gente fala mais o mesmo para as mesmas pessoas. Então, assim, uma das sugestões que nós temos é que esse debate, ele também permeie o atendimento de mulheres invisibilizadas, que não conseguem estar aqui com a gente. Mulheres em situação de rua, população LGBTQIA+, mulheres periféricas, mulheres indígenas, né? Então, hoje, a gente está falando, nada de nós sem nós, né? Mas, assim, são mulheres brancas, cis, classe média alta. E eu me incluo. Eu não tenho representatividade para estar falando por essas mulheres, mas eu uso o espaço que eu tenho para poder trazer essa voz. E a gente precisa fazer essa autocrítica, porque se a gente não fizer, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa sempre, né? Então, a sugestão que nós temos é que essa discussão da tutela da vítima, ela fortaleça não só a advocacia dativa, mas o fortalecimento e atuação de coletivos, associações e instituições que são especializadas no atendimento de mulheres vítimas de violência. Nós, aqui do Elos Invisíveis, nós recebemos a chancela de 2 agências da ONU. Nós temos hoje repasse internacional, mas nós não temos repasse nacional. Então, nós temos a chancela da ONU Mulheres e Fundo de Populações das Nações Unidas. E temos apenas o apoio institucional do Tribunal de Justiça. Né? E nós atendemos, só no ano passado, a título de informação, nós recebemos do Tribunal de Justiça 37 mil itens de higiene. Com esses 37 mil itens de higiene arrecadados nos fóruns, só os nossos voluntários, nós conseguimos atender diretamente, mensurável, por lista de presença, mais de 20 mil mulheres. Isso sem repasse de recursos, com R$0 no caixa. Pensa se a gente tivesse 1% desse caixa, dessa cifra de 24 milhões ou 40 milhões de reais para poder atender. Então, a nossa sugestão, deputada, é que haja o fortalecimento e o incentivo ao trabalho dessas instituições, desses coletivos populares que estão nesses espaços que o Estado não consegue chegar. São favelas faccionadas que o Estado não chega. E essas mulheres, elas sabem, muitas vezes, que sofrem violência, elas não podem denunciar, né? Então, que nesse projeto de lei possa prever não só a defensoria, o atendimento de forma dativa, mas que essas instituições que comprovem capacidade técnica possam ter algum tipo de contribuição, até mesmo na construção do debate, né? Outra coisa... É muito digno essa capacitação da OAB, né? Na época que eu comecei com o dativo não tinha, então, assim, a qualidade do atendimento com certeza melhorou, mas uma observação que a gente faz é que essa trilha de aprendizagem, ela tem uma perspectiva de gênero, assim como as decisões judiciais devem ser, né, proferidas com essa perspectiva, essa capacitação também. Eu me formei já faz bastante tempo, entrei em 2003, me formei em 2007, a gente não falou sobre gênero, violência estrutural, aspectos psicológicos. Então, se a gente for enfrentar uma questão de gênero e não falar disso na prática, não vai adiantar a gente ter 20 mil advogados cadastrados como dativo, porque a gente vai continuar revitimizando essas mulheres e vai continuar não dando o atendimento especializado que a lei prevê, né? A gente sugere que haja a criação de um protocolo único de atendimento à vítima e que esse protocolo possa ser gerenciado, talvez, por uma instituição neutra, que não tenha vinculação político-partidária, que não tenha vinculação religiosa. Fica a título de sugestão, e aí, tentando ser um pouco mais bairrista, quem sabe o próprio Tribunal de Justiça, né, tem a CEVIT, que é um órgão especializado, né, para que as instituições possam fazer isso que vocês estão fazendo hoje, sentar e conversar de peito aberto, independente de vaidade e de instituição, né, para que a gente possa transformar essa realidade. E aí... fica aqui mais uma sugestão, que seria uma integração intersetorial, com uma inclusão, né, na dotação orçamentária específica, porque se não está no orçamento, a gente também não tem como, né, executar essa determinada política, né? E, para que isso possa ser executado, a gente sugere que haja talvez a instauração de um comitê de monitoramento, alguma coisa para analisar a qualidade do que vem sendo feito, porque...
o que eu mais percebo é o seguinte, a gente diz assim, olha, a vítima ela tem acesso à informação, ela não denunciou porque não quis, ela retomou o relacionamento porque ela não quis, ou tal instituição fez, só que a gente não consegue monitorar e a gente não consegue avaliar e olhar a nossa atuação com olhar crítico. Então é muito fácil eu chegar aqui e dizer, olha, eu atendi 20 mil mulheres, mas eu preciso dizer que a nossa atuação está muito longe da qualidade que deveria. Para quem conhece a atuação do Elos, nós atendemos em favelas com tendas de praia e 40 cadeiras de praia que são transportadas no meu carro. Então, a gente não tem embora a gente tenha profissionais maravilhosos para trabalhar, a gente não tem estrutura. Então, se a gente fizer esse olhar crítico, a gente consegue, de fato, mudar essa situação estrutural. Porque, senão, a gente vai continuar, não vai estar aqui e vai continuar com os mesmos problemas, né? Então, eu agradeço, me perdoem pelo desabafo, mas, assim, as pessoas que eu represento hoje não conseguem estar aqui. Então, espero que, de alguma forma, a nossa contribuição possa ser válida. Viviane Vicentim, Elos Invisíveis, e a todos que acompanham, muito obrigado pela participação. Nós vamos ouvir agora a deputada Ana Júlia. A Constance Moreira, a doutora Constance Moreira, ela integra a Comissão de Igualdade Racial da OAB. Doutora Constance, boa noite.